O que é Simple Past? É um dos... Porra, mano. Tinha começado com B. Simple Past. Vamos começar por uma pergunta simples. O que é Simple Past? É um dos tempos verbais do inglês que equivale ao passado simples na língua portuguesa. Quando é usado? É usado para indicar ações passadas, ou seja, para descrever fatos que já aconteceram. Para reforçar o uso desse tempo verbal, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. Formação do Simple Past. A formação básica do Simple Past é realizada sem o to e com os acréscimos de ed, ied ou de ao final dos verbos regulares. No entanto, para os verbos irregulares é necessário consultar uma tabela e treiná-los, uma vez que modificam bastante a sua forma. Agora eu vou apresentar os exemplos. Eu amei meu professor. Sujeito, I, verbo, love e o complemento, o restante da frase. Seguinte frase. Eu escrevi a carta aos meus amigos. Sujeito, I, verbo, wrote, complemento, o restante da frase. Forma negativa. Para a construção de frases negativas no Simple Past, o verbo do é empregado como verbo auxiliar. Sendo assim, utiliza-se did, que representa o verbo irregular do, no passado. Sendo assim, utiliza-se did, que representa o verbo irregular do, no passado. O verbo principal não é conjugado no passado, uma vez que o auxiliar já indica o tempo verbal. Sua estrutura da frase é da seguinte forma: sujeito, did mais not, mais verbo principal, mais complemento. Exemplo. Eu não amei meu professor. Sujeito, I did not, verbo principal, love, complemento, my teacher. Segundo exemplo, sujeito, she did not, verbo principal, sell, complemento, he house. Forma interrogativa. Da mesma maneira que na forma negativa, o do é o verbo auxiliar utilizado no Simple Past para as frases interrogativas. Assim, usa-se o did, a forma do passado do do, no começo da pergunta. Veja sua estrutura: did mais sujeito mais verbo principal mais complemento. Um exemplo. Eu amava meu professor. Did, sujeito, I, verbo principal, love, complemento, my teacher. Eles jogaram futebol. O did, sujeito, they, verbo principal, play, complemento, soccer. Ter você aqui, ser o meu amor. Presente perfeito. Amor. Presente perfeito. O presente perfeito é formado pelo verbo auxiliar to have ou has, conjugado no presente simples mais o particípio passado do verbo principal. Lembre-se que, na forma principal... Que ódio! Presente perfeito. O presente perfeito é formado pelo verbo auxiliar to have ou has, conjugado no presente simples mais o particípio passado do verbo principal. Lembre-se que a forma dos verbos no particípio passado segue a estrutura formada pelo passado dos verbos. Ou seja, para os verbos regulares, tem-se o acréscimo de ed ou ied. Já os verbos irregulares, as formas modificam bastante, sendo necessário consultar uma tabela de verbos. O presente perfeito é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente. Note que essas ações ainda estão acontecendo ou pararam recentemente de acontecer. Ou seja, ele pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. É muito comum incluir algumas palavras que indiquem o tempo. Podem ser advérbios, em que se passam as ações, sendo que as mais utilizadas são already, yet, ever, just, never, always, lately, often,